Azira de segunda geração, tá pensando em levar um carro desse para sua garagem, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Azira aqui em análise é com motor 3.0 V6 a gasolina e câmbio automático ano 2013. E essa é a versão única para esse ano modelo do Azira. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022. Começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 70.490. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 74.460. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Além disso, você também vai precisar colocar as placas Mercosul nesse carro se você estiver adquirindo ele de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 74.993,74. Arredondando aqui, 75 mil para você levar um carro desse para sua garagem, já com a parte burocrática toda resolvida, o carro já no seu nome. Mas vamos falar aqui dos custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi recolhido baseando-se no valor de tabela FIPE de 2022, e sim no valor de 2021, que na época estava em R$ 62.528. Então, 4% desse valor vai dar R$ 2.501,12. Assim como a taxa de licenciamento, você também vai precisar pagar ela todo ano. E esse ano de 2022, aqui em Minas Gerais, foi cobrado o valor de R$ 135,95. Falando agora em seguro, que é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIPE atual, que é um percentual que eu costumo utilizar para fazer o levantamento de preço para os vídeos aqui do canal. Nesse caso, vai ficar em R$ 3.723. Mas tenha em mente que esse é um carro de peças de acabamento mais caras, peças exclusivas, de proposta de ser um veículo de maior desempenho, que não vendeu tanto assim, então tem pouca peça de reposição para ele no mercado, então o seguro vai tender a ser mais elevado, provavelmente acima desse valor, dependendo da seguradora que você fizer uma cotação. Esse valor também pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Então, tenha este valor que está aparecendo aí para você apenas como uma média. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019. Na época, esse carro estava custando R$ 67.785. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 2.225. Isso em percentual dá 2,99%. Comparado com outros carros desse segmento, os sedãs grandes, até que ele não teve uma inflação tão inferior aos outros. É um segmento um pouco mais de nicho, não tem tanta liquidez quanto segmentos aí de sedãs médios, sedãs compactos. Então, até que está tudo certo, mas tenha em mente que se os carros começarem a cair de preço novamente, esse é um dos que podem ter uma alta desvalorização, algo para ficar ligado. Então, somando aqui os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar ainda por ano R$ 4.135,07, o que dá por mês R$ 344,59. Lembrando, você comprando um carro desse agora e daqui uns 2, 3 anos os preços de carros tiverem caído bem,
você vai ter que somar aos custos de documentação e seguro o valor de depreciação para você saber, na realidade, de fato, quanto esse carro te custou por ano. Muito provavelmente o valor vai ser maior do que esse que apareceu aí para você. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo manutenção. Uma das grandes dúvidas de quem está procurando um carro desse para comprar. Quanto custa as peças de trocas periódicas preventivas do Azira 2013? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec com sensor de desgaste, vão ficar em R$ 308. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 729, bem caros. Já as velas, cotei aqui da NGK e o modelo para esse carro são as Laser Iridium, ou seja, são velas com composto Iridium, velas para motores de maior desempenho. E como é um motor V6, você vai ter que comprar um kit com 6 dessas velas, que vão ficar em R$ 437. Já os pneus, as medidas aqui são 245, 45, 18. Já dá para imaginar, não é? Cotei que os Michelin Primacy 4 vão ficar em R$ 4.796, ou seja, cada pneu desse carro, se for um Michelin, vai custar em torno de R$ 1.200. Não é barato, claro que tem pneus de outras fabricantes com preços um pouco mais acessíveis no mercado, mas não muito abaixo desse valor, é algo para ficar ligado. Agora falando aqui em óleo de motor, a especificação da Hyundai, dentre várias outras, a mais comum aqui é a 5W30. E esse motor, o Lambda G6DE, pega 5.2 litros com a troca do filtro. Então cotei 6 litros de um Castrol Magnatec Stop Start 100% sintético API SN na viscosidade 5W30. R$ 336 os 6 litros. Já a correia de acessórios cotei da Gates, R$ 125 sem tensor incluso. E esse é um motor que trabalha com kit de corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva. Nem vou colocar no somatório final de peças, mas vou trazer o valor desse kit aqui a título de curiosidade. Vai ficar em R$ 2.425 da Takal. E esse é um kit composto por 2 correntes, 4 guias e 2 tensores. Aqui não vem inclusas polias, porque esse motor trabalha com variador de fase, tanto para admissão quanto para o escape. Mas falando agora em filtros, cotei todos aqui da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 40. Filtro de óleo, R$ 58, e esse aqui ele é o refil, com o O-ring já incluso. Filtro de combustível, R$ 138, um pouco mais caro porque ele trabalha interno ao tanque. E o filtro de cabine, R$ 36. Já os amortecedores, cotei aqui da Cofap modelo Turbogás, vão ficar em R$ 1.999. E aqui não tem coxins, batentes, coifas, nada disso incluso. É o preço só dos 4 amortecedores. E esse é um carro de transmissão automática, vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio, que tem a capacidade para 7,5 litros, considerando uma troca completa. Então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E qual que é a especificação aqui da Hyundai? É a ATF SP4. E um óleo que atende a essa norma é o Febibilsta em código 34608. E além dos 8 litros de óleo, também cotei um filtro da Japan Parts, porque de nada adianta você colocar um fluido novo e continuar com o filtro velho, né? Então os 8 litros de óleo mais o filtro vão ficar em R$ 1.390. Eu diria que é um preço até na média, considerando a categoria desse carro. Mas é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque pode variar muito dependendo da região do Brasil que você estiver me assistindo. Além disso, pode variar muito dependendo do processo de troca que você for fazer. Se você for fazer por gravidade, beleza, vai ser um processo mais barato. Porém não vai eliminar 100% daquele óleo velho. Eu diria que não é o mais recomendável.
o ideal aqui é fazer por máquina ou por flush, né, como é popularmente chamado aí, que é um processo que vai fazer aquele óleo novo circular ali por toda a transmissão, expulsando 100% do óleo velho. Porém, a máquina não trabalha vazia. Então, além da mão de obra de fazer essa troca por máquina, que seria naturalmente já um pouco mais cara, você também vai gastar uma quantidade um pouco maior de óleo. Geralmente gasta-se em torno de 50% a 100% a mais da quantidade aí que seria da capacidade normal da transmissão. Então estamos falando aí que você pode gastar de 12 a 16 litros de óleo para fazer uma troca por máquina. Mas saiba que vai ficar um processo mais garantido, mais bem feito. É claro, né? Tudo vai depender da oficina, da mão de obra especializada que estiver fazendo esse serviço aí para você. Mas somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Azira 2013 vai ficar em R$ 10.392. Estamos vendo que não é nada barato manter um carro desse, que pode te entregar muito em desempenho, em conforto a bordo, em equipamentos, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, mas, claro, vai cobrar seu preço, vai cobrar o preço aí de um carro da categoria que ele pertence, né? Os sedãs grandes, sedãs de luxo. Mas vamos falar aqui agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor apenas a gasolina e a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 5,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 70 litros, então vai ficar em R$ 419,30 para enchê-lo. Falando aqui em consumo, peguei os dados de ficha técnica para passar para vocês. Na cidade ele faz 8,2 km por litro, na estrada 10,7 km. Dependendo da sua forma de guiar, pode ser que você consiga na estrada aí uns 11, 11,5, não muito mais que isso. Na cidade, eu diria que 8 seria numa situação bem otimista, de pouco trânsito, uma cidade mais plana. Dependendo da cidade que você mora, se for aqui para os lados de Minas Gerais, meu amigo, só morro, então o consumo desse carro vai ficar aí nos 4, 5 km por litro aproximadamente. Tenha isso em mente. Mas falando ainda em dados de ficha técnica, na parte de autonomia, com o tanque cheio na cidade, esse carro pode rodar 574 km, se for na estrada 749. Novamente aqui vale ressaltar, a autonomia, né, segundo dados de ficha técnica, está baseada no consumo que foi descrito também na ficha técnica e na capacidade do tanque. Dependendo da cidade que você mora, a autonomia pode ser bem menor. Mas falando agora aqui em lista de equipamentos, um dos grandes pontos positivos desse carro, começando aqui pelos itens de série, já vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros elétricos nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com porta-luvas refrigerado e saída de ar para o banco traseiro, computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para o banco do motorista, além de aquecimento e extensor de assento, bem interessante. Além disso, conta com controlador de cruzeiro adaptativo, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E os opcionais disponíveis aqui são a memória dos ajustes do banco do motorista, teto solar panorâmico, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold e assistente de partida em rampa, câmera de ré, controle de tração e estabilidade e faróis de xenon. E na parte de entretenimento conta com um sistema de som premium da Infinity, com leitor de CD, USB, Bluetooth e ainda tinha o opcional de GPS nativo. Bem interessante considerando aí o ano e a categoria desse carro. Mas falando agora aqui em conjunto mecânico, este é o motor Lambda de código G6DE. Motor V6, mesmo utilizado no Sorento, na Santa Fé e no Kia Cadenza. É um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão e escape. A potência fica em 250 cavalos a 6.400 RPM e o torque em 28,8 kgfm a 4.700 RPM. Números muito bons para um carro bem pesado de 1.581 kg.
A relação de peso-potência ainda ficou em 6,3 kg por cavalo. E o 0 a 100 ficou em 8,7 segundos. Excelente! Mesmo equipado com um câmbio automático de 6 velocidades, aqui é o A6L F1, acoplado ao motor por conversor de torque, que naturalmente já rouba um pouco de potência e poder de arrancada, o 0 a 100 ficou excelente. Sistema de suspensão conta com McPherson na dianteira e Multilink na traseira, sistema mais complexo, mas que retribui muito em confiança ao fazer curvas e em estabilidade, excelente, assim como o sistema de freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, é o mínimo que se espera de um carro dessa categoria. Porém, o sistema de direção ainda era hidráulica convencional, merecia pelo menos uma direção elétrica, né? Já estamos falando de um carro em 2013. O porta-malas tem 461 litros de capacidade, para a categoria é ok e nada mais que isso. Dá para levar bagagens de 4 ou 5 pessoas com tranquilidade, mas é só. Porém, se não estiver levando passageiros no banco de trás, dá para rebater parte ou todo o encosto traseiro e aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Falando aqui dos pontos positivos principais de se adquirir um Azira de segunda geração. O primeiro deles aqui é o desempenho. Para você que curte a pegada de um carro de explosão, bem rápido, com boas respostas, boas retomadas de velocidade, tá aí uma excelente opção, com certeza. É um carro também bem confortável ao rodar, suspensão bem calibrada, com ótimo isolamento acústico, então excelente carro para a família. Além disso, materiais de acabamento excelentes, tanto no painel, forro de porta, bancos, boa parte ali em materiais macio ao toque, o que também é o mínimo que se espera de carros nessa categoria. Ótimo espaço interno, tanto lateralmente quanto para os joelhos também. Ótima estabilidade ao fazer curvas, mérito da suspensão independente nas 4 rodas. Então, naquilo que se espera de um sedã grande, ele atende satisfatoriamente muito bem. Mas tenho que falar aqui dos pontos de atenção para você ficar ligado antes de pegar um carro desse. O primeiro deles aqui é o consumo de combustível, vai ser bem elevado, tanto na cidade quanto na estrada. Manutenção bem cara, vimos aqui que na cesta de peças de manutenção preventiva já passou dos R$10.000. Na manutenção corretiva, se você precisar fazer uma revisão ali na suspensão traseira, por exemplo, também vai ficar bem caro, com certeza. Além disso, tem relatos de defeitos nos acabamentos internos, apesar de serem produzidos com materiais agradáveis ao toque ali na parte visível, na parte, digamos assim, estrutural ali, tem seus problemas. Por exemplo, tem o clássico porta-copos ali que costuma quebrar com certa facilidade. Também é um acabamento que gera mais ruídos, o que não é muito aceitável considerando a categoria desse carro. Além disso, falando aqui na parte de conforto ao rodar, é sim bem confortável com certeza, mas os pneus são de perfil baixo, então tem que ter um cuidado adicional ali, principalmente se você estiver passando numa estrada um pouco mais esburacada, pode cortar um pneu com facilidade, empenar uma roda. É um carro um pouco baixo em relação ao solo, você tem que ficar atento ali nas lombadas, nas entradas de rampas de garagens. É um carro com peças de acabamento caras, como eu falei lá no início do vídeo, peças um pouco mais difíceis de encontrar. É um carro de segmento premium, então isso tudo vai fazer o seguro dele tender a ser mais caro do que a média que eu falei lá no início do vídeo. Além disso, por essas e outras razões, tem uma revenda um pouco mais difícil. Esse Azira de segunda geração não fez tanto sucesso quanto a sua primeira geração, então é um carro que você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de revendê-lo. Algo para ficar atento também, questão de desvalorização, muito provavelmente também vai cair de preço frente aos seus concorrentes. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um Azira de segunda geração para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Para você que está na dúvida entre um Azira, um Fusion ou algum outro carro do segmento, ou até de outros segmentos, lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.